Bom, pessoal, vamos dar início aqui à aula sobre energia potencial e conservação de energia. Bom, a gente viu que o trabalho de uma força, para ir de um ponto 1 a ponto 2, uma força qualquer, ela é dada simplesmente pela integral T1 a T2 de F e R de T, escalar V de T, dt, né? E o caso quando as forças totais, as forças resultantes, que é M dV dt, nosso trabalho de 1 a 2, a gente viu, integral T1, T2 e M dV dt, escalar V dt, né? E a gente viu que esse termo aí, dV dt escala V, ele era ddt, né, de 1 meio de V escala V, né, que é ddt de 1 meio de V2, né? E aí, no caso das forças totais, né, ficaria simplesmente integral de T1 a T2, de a massa é constante, né, da partícula, 1 meio de M V2 dt. E a gente usou a propriedade, né, a propriedade integral, que foi a integral T1, né, T2 de uma derivada de uma função em relação ao tempo dt, ela é simplesmente, né, a própria função tomada no instante T2 menos função tomada no instante T1, né? Então, simplesmente o trabalho das forças resultantes do ponto 1 ao ponto 2 vai ser simplesmente 1 meio de M, né, velocidade no instante T2, chamado V2 quadrado, menos 1 meio de M, velocidade no instante T1 ao quadrado, né? Isso aqui é a variação, chamada variação da energia cinética, né? Dessa energia cinética, qualquer instante de tempo é dado por 1 meio de mv2, né? Agora, a gente viu também que para forças, caso particular de força constante, né, não, o trabalho era independente da trajetória, certo? Então, para o caso que a gente tinha visto, né? Então, para a força constante, trabalho de 1 a 2 é simplesmente F escalar R1 menos R2, né? É simplesmente F escalar o deslocamento, né? E independe da trajetória. Quer dizer que se eu for de um ponto R1 e voltar para o ponto R2, né? Isso aqui dá zero, isso aqui vai ser sempre menos F escalar R1 menos R2. Ou seja, se eu for com a força constante de um ponto e retornar, né, o trabalho de depósito, por exemplo, tem um sinal, o trabalho na volta tem um sinal oposto, né? Isso não ocorre com força de atrito, porque quando eu vou de um ponto R1 para um ponto R2, por exemplo, mesmo que a força de atrito fosse constante, modo constante, ela teria o sinal sempre oposto à velocidade. Então eu ia fazer um trabalho da posição R1 até a posição R2, e seria negativo. E na volta ela mudaria de sinal. Então na verdade, isso tem que ser válido para qualquer instante de tempo. Então qualquer instante de tempo, né, essa força constante seria sempre constante. A força de atrito não, ela não seria constante. Se você fizesse uma trajetória ida e volta, ela na ida ela teria um sentido e na volta a força teria outro sentido. Então para todo instante de tempo ela não é constante, né? Aí a gente vai introduzir agora o conceito que é de energia potencial, né? Que vem exatamente de uma propriedade de umas forças que vão se comportar da mesma maneira que
por exemplo, na força constante, se eu fizer a trajetória dele de volta, né? O trabalho total vai ser zero, né? Porque você está retornando para o mesmo ponto. Então existem forças que você também, que não é constante, que você vai, né, de um ponto e retorna para ele, qualquer que seja a trajetória, e o trabalho vai ser zero, né? Então a gente vai simplesmente fazer assim, vamos observar, né, para uma força qualquer, o trabalho de 1 a 2, por exemplo, ela é integral T1, T2, de F, de R, né, T, escalar, V, dt. Então, para que ela não dependa, para qualquer instante, qualquer intervalo de tempo que eu tomar, não dependa da trajetória, depende apenas dos pontos finais iniciais, a gente vai usar exatamente a propriedade, né? Aquela propriedade que é integral, por exemplo, de T1 a T2 de uma função f de t de ft dt, isso é simplesmente a função no instante T2 menos a função no instante T1. Né? Então, se essa... Então, se f satisfaz o seguinte, se f satisfaz que f de r de t escalar v para qualquer instante de tempo t, eu vou chamar isso aqui como sendo a derivada de uma função, que eu vou escolher esse sinal por conveniência, vou chamar isso aqui de du dt, né? Então, se eu colocar, né, supor a força satisfazendo essa condição, né, vou chamar essa condição aqui de 1, então o que vai acontecer com o trabalho? O trabalho de ponto 1 ao ponto 2, qualquer que seja o tempo, seria então essa integral aqui, ó, T1, T2, menos du dt dt. Mas, usando a propriedade da integral, né, que é a integral, que é essa propriedade aqui, né, a integral de T1 a T2, né, de uma função, que é a derivada de uma função, a integral da derivada da função é a própria função tomada nos pontos, né? Então isso aqui vai ser simplesmente menos u, né, isso aqui tomada no ponto R de T2, menos u tomado no R, né, de T1, né? Que eu vou chamar isso aqui simplesmente de menos U2 menos U1, né? Então o trabalho, nesse caso, seria simplesmente menos a variação dessa função U, né, tomada nos pontos. Então essa função U aqui, pessoal, é que a gente chama de energia potencial. U, energia potencial. Então, quando as forças satisfizerem exatamente essa condição aqui que eu escrevi, né, que é essa condição 1, quando as forças satisfazem isso aqui para qualquer instante de tempo, né, então essas forças são chamadas de forças conservativas. F, forças conservativas. Certo? Então, para uma força que seja conservativa, o trabalho é simplesmente menos a variação da energia potencial, né? Então, por exemplo, qual seria, no caso de F ser constante, for constante, ela tem que ser constante para todo instante de tempo, como eu falei, né? Não é o caso da força de atrito, que ela vai mudando de sinal. Se eu for na ida é um sentido positivo, na volta sentido negativo.
Então, se F for constante, eu ficaria com a seguinte consideração: F escalar, né, V, isso aqui teria que ser menos du dt, né? Mas vamos escrever o V é dr dt, né? Daí eu fico com a seguinte equação, né? Lembrando que a derivada do produto, então eu posso escrever assim, ó, F escalar dr dt, eu posso escrever isso aqui como sendo ddt, aplicar a regra do produto, né? Fica F, que é o vetor constante, escalar R, não. Tá? Que fica a derivada do primeiro, que é constante, é zero, né? Escalar R, aí vai dar zero, mais F escalar dr dt, que é a própria velocidade, né? Então, posso escrever aqui F. Aí eu vou comparar isso aqui com menos du dt. Aí lembrando, quando duas funções têm a mesma derivada, né? Então, a função difere uma da outra apenas com a constante. Ou seja, o nosso u simplesmente seria menos f escalar r mais uma constante chamada de u0. Certo? Então, por exemplo, força gravitacional, se F for igual ao peso, que é mg, né? Aí nós sabemos que mg é menos mgj, escolhendo o eixo y para cima, né? Orientado para cima, certo? Então nosso U seria simplesmente menos mgj, né? Menos mgj, escalar o vetor posição, R. O vetor posição, por exemplo, seria xi mais yj mais zk, né? Mais essa U0. Então, fazendo produto escalar, né? Só sobrevive o j, né? J com j. Então, menos que menos dá mais, dá mg y mais U0. Então, o que a gente faz é escolher nosso potencial, bota que em y igual a zero, por exemplo, a energia potencial seja zero. Aí a gente escolhe como sendo o nosso U0 igual a zero. Certo? Isso aí seria o caso da energia, essa aqui é chamada energia potencial gravitacional. Gravitacional. Lógico que a gente está imaginando essa energia potencial gravitacional depende dessa forma, porque a gente está supondo a gravidade como sendo constante próximo da Terra, né? Ok? Bom, agora se você tem várias forças, né? Vamos supor que você tem um conjunto de forças, supor que sejam todas conservativas. Então, supor que F1 escalar V seja igual a menos du1 dt. F2 escalar V seja menos du2 dt, né? Então, se eu for calcular o trabalho dessas duas forças, por exemplo, trabalho de 1 a 2 dessas duas forças seria integral de T1 T2 de F1 escalar V, né, mais F, né, F2 escalar V, né, dt, né, que é simplesmente a soma das duas forças. Estou observando o trabalho dessas duas forças. Aí, como essas duas forças são conservativas, ou seja, elas para qualquer tempo satisfazem cada uma a menos a derivada da energia potencial, então isso aqui vai ser igual a menos integral de T1 a T2 de D1 dt mais DU2 dt, tudo em dt, né?
que eu posso escrever assim, ó, menos integral de T1, T2, ddt, de U1 mais U2, dt. Então no final, né, isso aqui vai ser simplesmente a variação, né, no ponto, variação no instante T1 e variação no instante T2, né. Então vai ser U1 mais U2, né, tomado no instante T2, né, em T2, menos U1 mais U2 no instante T1, né? Então isso aqui a gente pode imaginar que isso aqui é menos o U total no instante T2 menos o U no instante T1, né? Onde esse U seria a energia potencial de cada um separadamente. Ou seja, havendo várias forças conservativas, né, o trabalho vai ser a variação da energia potencial total dessas forças, né? Então se houver várias forças, aqui eu supus somente duas forças, né? F1 e F2, né? E aí a energia potencial seria a soma dessas energias, né? Então vamos, no caso exemplo, nós temos uma mola, né? Uma mola e o peso, né? Então vamos supor que eu tenho aqui uma mola pendurada aqui, certo? Eu tenho uma mola, certo? E eu tenho um bloco de massa M, né, colocado nessa situação aí. Aqui na verdade eu vou colocar nosso eixo Y igual a zero bem aqui, que é onde a mola não está deformada. Então eu vou chamar isso aqui de Y igual a zero aqui. Esse eixo aqui, Y igual a zero. E o eixo apontado para baixo, certo? Bom, aí a gente tem que determinar primeiro a energia potencial da mola, né? Vamos ver se a energia potencial, quanto é que vale a energia potencial da mola, né? Então nós sabemos que a força da mola seria menos KY, né? Menos KY na direção J, né? E o nossa velocidade é dy dt, né? Então quanto é que vale F escala V? É menos KY dy dt, né? Mas eu posso escrever isso usando a regra do produto como sendo, né, 1 meio de menos k y ao quadrado, né? Desculpa, isso aqui eu posso escrever como sendo ddt menos 1 meio de k y ao quadrado, né? Usando a regra do produto. Bom, pessoal, aí eu vou... Então isso aqui na verdade está mostrando que ela é uma força conservativa, ou seja, então ddt, isso aí vale para qualquer instante de tempo, né? Menos du dt. Vou chamar assim U da mola, né? Então daí a gente tira que nosso U da mola, como as duas funções, né, uma derivada de duas funções sendo iguais, então só difere uma constante. Mas vamos escolher a constante da mola como sendo zero, né? Ponto de referência zero. Então isso aqui dá simplesmente 1 meio de k y ao quadrado, né? Certo? Então, se a gente vê quanto é que a força peso, quando eu coloco o referencial assim, que é do bloco, né, que está suspenso pela mola, a força peso, o U a gente já viu que ela é uma constante, o U é simplesmente
mg, né, j, escalar a posição, né? Ela vai sair de uma posição 0 até uma posição y, né, por exemplo. Então essa yj, isso aqui seria só mgy, né? Espera aí, não, tem que usar o menos aqui, porque é exatamente isso aqui, essa força constante. Vamos usar para força constante, né? É menos F escalar, né, R. Então é que o eixo é para baixo, né? Então isso aqui vai ficar menos, né? Opa, isso aqui vai dar menos, o U vai dar menos, isso aqui tá menos mgy, né? Então a nossa U total vai ser U da mola, chamar U de peso, né? Mais U de peso. Então vai ser igual a 1 meio KY ao quadrado menos mgy, certo? Então quando você tem forças conservativas, você soma as energias potenciais correspondentes, né? Agora, vamos ver, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho com forças conservativas e não conservativas. Não conservativas. Então quanto é que seria o trabalho? Eu vou pegar então a força resultante total, né? Força resultante. E vou dividir em forças conservativas e forças não conservativas. Certo? Então qual seria o trabalho dessas forças, da força resultante? Então o trabalho de 1 a 2 seria integral de T1 a T2, aí seria forças conservativas, escala V dt, mais integral de T1 a T2 das forças não conservativas, né? Escala V dt. Mas a gente já viu que as forças conservativas, ela é simplesmente menos a variação da energia potencial total dessas forças conservativas. E aqui seriam os trabalhos das forças não conservativas. Tá? Então você pode sempre separar, né? As forças são conservativas, você junta tudo no potencial, energia potencial, né, das forças conservativas, e as não conservativas vão realizar os trabalhos dela, né? Aí a gente tem uma coisa interessante. Quando eu pego então as forças totais, a gente já viu que isso aqui é igual à variação da energia cinética, né? Então você fica então que variação da energia cinética mais variação da energia potencial correspondente a todas as forças conservativas, né? Isso aqui vai ser o trabalho das forças não conservativas, né? De um ponto 1 até o ponto 2. Ou seja, aqui eu posso escrever como uma variação, K mais U é igual ao trabalho das forças não conservativas de 1 a 2. Se não houvesse força não conservativas, ou seja, se esse termo não existir, se as forças de, né, se W de N não conservativo de 1 a 2, né, de 1 a 2, for zero para qualquer ponto, né, que você tomar, qualquer instante de tempo que você tomar, aí você tem essa delta de K mais U, e isso aqui é igual a zero, né? Esse termo K mais U, isso aqui é energia mecânica, chamada energia mecânica do sistema, né? Certo, pessoal? Então, a energia mecânica é conservada, né, desde que você só tenha forças conservativas. Certo?
Então, o que acontece no caso da mola, né? Vamos voltar para aquele exemplozinho da mola, certo? Que colocamos o corpo suspenso da mola. Então, a energia mecânica é conservada, né? Então, imagine que eu solte o objeto. Então, vamos dar exemplo aqui. Que é aquele exemplo que eu coloquei aqui, né? Você tem aqui o corpo de massa M, aqui é o Y igual a 0. Uma mola com a constante K. Então eu solto vamos supor que eu solto esse objeto, né, com velocidade 0. Então a mola não está alongada, velocidade de 0, então a energia total vai ser quanto? Né? A energia cinética é 0, porque eu soltei do repouso. A energia potencial gravitacional é 0, a energia da mola é 0. Então essa energia vai ser sempre 0. Né? A energia mecânica vai ser sempre 0. Aí você tem, em qualquer instante de tempo, você tem a seguinte situação. Como a energia é 0, então vai ser sempre assim, 0 igual 1 meio de mv2, né? Mais a energia potencial correspondente. A energia potencial correspondente foi 1 meio de ky ao quadrado menos mgy. Né? Essa daí seria a situação geral. Então vamos supor que você queira determinar o ponto que ela vai chegar à velocidade 0 novamente. Então ela vai, quando você vai soltar do y igual a 0, que a energia total é 0, ela começa a cair, né? A força peso maior do que a força da mola, né? Ela vai começar a cair, certo? Que a força da mola é 0 por enquanto. Então ela vai até chegar ao ponto onde a velocidade é 0. Então, para V igual a 0, você tem a seguinte situação. 0 vai ser igual a 1 meio de ky ao quadrado mgy. Aí você tem um ponto aí que é y igual a 0, que é exatamente a situação que eu soltei. Então você vai ter y 0 vai ser igual a y 1 meio de k y menos mg. E aí você tira então que é y igual a 0 ou y igual a 2mg sobre k, né? Então isso aí seria o alongamento máximo que a mola vai ter. Então ele vai sair de y igual a 0, a velocidade 0, e vai voltar para essa posição, né, de y igual a 2mg sobre k. Certo? Então ele vai sempre ficar, então eu solto do y igual a 0, ele vai para essa posição máxima, depois ele vai voltar para o y igual a 0, vai ficar sempre fazendo esse movimento, né? Que a energia sendo constante, ela não pode voltar para um ponto maior, né? Um ponto mais negativo, por exemplo, porque aí a energia não seria mais 0, né? Então ele vai ficar sempre do 0 até esse ponto, depois voltando para o 0, né? E se você observar nesse ponto, por exemplo, ele vai retornar. Por quê? Quanto é que seria a força resultante lá naquele ponto? Força resultante, né? Observando sempre no eixo do x, o eixo do y para baixo, então mg é positivo, mg vezes esse ponto y, né? Menos o ky, né? O ky, que é 2mg sobre k, né? Que é a força resultante, né? Então imaginando o eixo apontando para baixo, então mg é positivo e a força da mola é contrária, né? A posição aí está sempre positiva. Então isso aqui vai dar menos mg, né? Significa que ele está a força resultante apontando para cima, ou seja, está com aceleração contrária à gravidade, menos g para cima, apontando para cima. Por isso que está o sinal negativo, né? Então a tendência dele é voltar, né? Voltar até o ponto 0, onde a força vai ser só a força da gravidade, que é mg, né? Aí ele vai até lá
e volta novamente, quando o ponto da velocidade é zero, né? Então nesse ponto ele fica sempre voltando, né? Então quando ele está lá no ponto y igual a zero, só tem a força da gravidade, que a mola não está alongada, né? Então tem a aceleração é positiva, né? Que o eixo que eu coloquei foi para baixo. Então tem a aceleração g. Aí ele vai, chega até esse ponto aí embaixo, com velocidade zero, e ele vai ter uma aceleração, né, que é menos g, apontando para cima, né? Porque o eixo que eu escolhi foi para baixo, apontando para baixo, né? E o ponto onde a velocidade é máxima, né? Qual seria o ponto onde a velocidade é máxima, né? Aí no caso, onde a velocidade é máxima, é para o ponto onde a força resultante é nula, né? Então quando você tem para a força resultante, que é mg menos ky igual a zero, né? Que a aceleração vai dar zero, né? Ou seja, nesse caso aqui, y igual a mg sobre k, né? Que é exatamente no ponto médio, né? No ponto médio. Você vê que no ponto onde a velocidade era zero, era lá embaixo, é 2 mg sobre k. Então esse aqui vai ter o ponto de velocidade máxima, onde v é máximo. Esse ponto é onde v é máximo, né? V máximo. É o ponto onde v é máximo. É máxima, né? Ok? Como é que eu obtenho isso também a partir da expressão da energia, né? Porque o valor da velocidade vai ser exatamente, né? Um ponto qualquer, por exemplo, observando a expressão da energia, no ponto qualquer, né? 1 meio de mv2 vai ser igual, lá observando essa expressão, passando todo mundo para o lado de lá, vai ser mgy, né? mgy menos 1 meio de k y ao quadrado, né? Aí v vai ser em função do y. Aí você teria que achar, então, na verdade você pode obter o v para qualquer ponto. Vai ser exatamente isso aqui. V, né? Vai ser igual. Ela vai ser, vamos botar sempre positivo, porque ele está sempre descendo, né? Vai ser 2g y menos k sobre m y ao quadrado elevado a meio, né? Certo? Que ela vai ser exatamente máxima quando esse valor que está aí entre parênteses for máximo, né? Você vê que esse valor aqui nunca pode ser negativo, porque a velocidade, né, tem que ser sempre real, não pode ser imaginário. Então esse termo aqui todinho tem que ser, isso aqui todinho tem que ser, né, maior que zero, que está dentro de colchete, né? Dentro de parênteses aqui. Aí seria então a velocidade de qualquer ponto y. Para você determinar o ponto onde a velocidade é máxima, né, basta você achar né, o máximo dessa função aqui. Porque ele vai ocorrer exatamente quando você pegar a derivada, que é exatamente onde a força resultante é zero. Certo? Ok? Então, vou mostrar aqui para vocês uma ilustração, né? E é exatamente uma ilustração sobre a energia potencial da mola, por exemplo. Ó, aqui eu estou mostrando aqui, né, a conservação de energia, agora só com o caso quem está realizando trabalho é a força da mola, né? E num bloco de massa M. Né? Aí você pode ver que ele vai até o caso
a aceleração, a força a velocidade é zero, né? Que vai dar alongamento máximo até novamente zero, né? Velocidade zero. Aí existe um ponto, que é o ponto, né, intermediário, que é exatamente o ponto onde a velocidade é máxima, né? Isso aí exatamente é o caso da conservação que eu coloquei aí da energia mecânica. A energia cinética é convertida em energia mecânica, né? Aí, no ponto médio, a energia mecânica é toda convertida em energia cinética. Por isso que ele tem a velocidade máxima, né? Aí eu estou analisando, no caso, apenas a energia, né, da mola, potencial da mola, certo? E a energia mecânica total, a energia cinética, mais a energia potencial da mola, né? Nesse caso aí, a gente vai ver como é que fica então as equações, vão ficar assim, ó. Então tá aqui. Então, nesse caso da mola unidimensional, massa mola, apenas massa mola, né? Então tá aqui em horizontal, né? Então aqui você tem aqui a nossa molazinha. Tá aqui o corpo de massa M aqui. E aqui uma dimensão. Tá? Então o ponto onde x igual a zero, a gente vai escolher aqui, sei lá, x igual a zero aqui. É o ponto onde a energia potencial é zero. Então a energia total, mecânica total, é 1 meio de kx2 mais 1 meio de mv2. Para aquela situação que eu mostrei para vocês, né? Então, quando a velocidade é zero, você vai ter um alongamento máximo, né? A energia continua sendo a mesma, é 1 meio, vou chamar esse termo de A, né? K ao quadrado. Então posso escrever a energia como sendo 1 meio de K2, né? Então você vai ter dois valores de A. Na verdade vai ser igual a 2, né? Raiz, mais ou menos raiz de 2E sobre K, né? Então vamos chamar aqui a parte positiva, pegar somente a parte positiva, né? Então ele vai ficar, na verdade, oscilando assim. Ele faz dois pontos, né? Que é assim, que é o x igual a zero. Então ele vai oscilar de A. Deixa eu fazer uma figurazinha um pouco. Vai oscilar em termos de A. É o que aconteceu lá na figura, né? Então tá aqui, ele vai oscilar. Aqui é x igual a zero, né? Então o que ele vai acontecer aqui é que bem aqui vai ser o termo x igual a A, né? Vai ter velocidade zero, x igual a A. E ele também vai ter outro termo aqui que vai ser exatamente em x igual a menos A, né? Aqui é x igual a menos A. Então ele vai ficar sempre oscilando entre x igual a menos A e x igual a A, onde as velocidades aí vai ser zero, né? Ok? Então, a gente pode escrever nossa energia como sendo 1 meio de K ao quadrado, é 1 meio de mv2 mais 1 meio de kx2, né? Posso escrever assim, já que a energia eu posso... A gente viu que a energia fica em 1 meio de K2 quando a velocidade é zero, né? Então posso reescrever assim, né? E daí,
Então a gente pode tirar a velocidade, né? A velocidade quadrada vai ser igual a K, né? Sobre M A2 menos X2, né? Ou seja, o nosso V é K sobre M raiz de A2 menos X2, né? Como pode ver, o nosso X tem que ser menor do que o próprio A, né? É exatamente esse valor para que a raiz quadrada seja de um número positivo, né? Não pode ser imaginário, né? Essa aí seria a nossa velocidade a qualquer instante, né? E a velocidade máxima vai ser exatamente em x igual a zero, né? X igual a zero vai dar a velocidade máxima, que é exatamente o valor máximo que você vai ter aqui. Se você colocar qualquer outro valor, esse valor da raiz quadrada vai ser menor, então o valor máximo, velocidade máxima, vai ser igual a raiz de km, né? Sobre A, vezes A, né? Esse aí vai ser o ponto de velocidade máxima, certo? Pera aí, aqui ficou a raiz quadrada, esse km, desculpa, aqui é a raiz, e aqui a raiz pega tudo. Raiz pega tudo, né? Aqui a raiz pega tudo. Então a velocidade máxima vai ser raiz de K sobre M. Esse K sobre M a gente chama de, né? Esse K sobre M, a gente chama esse camarada de ômega quadrado, que é a frequência angular. Então nossa velocidade máxima, por exemplo, ficaria simplesmente ômega A, né? Ok? Então, isso aí seria nossa velocidade máxima, que é exatamente qual é o ponto de velocidade máxima, de x igual a zero, que é exatamente a média, né? Ele é exatamente a média de menos A e A, né? Que é o que acontecia lá no caso com peso, né, gravitacional. A gente tinha visto que o y máximo era 2mg sobre k e a velocidade máxima era mg sobre k. É o ponto de tempo, velocidade máxima. Então, se você pegar a média de 0 e 2mg sobre k, dá exatamente mg sobre k, né? Então, tanto no caso da mola com gravidade, né, e a mola sem gravidade, a velocidade é máxima no ponto intermediário, no ponto médio, né? Bom, aí então depois eu vou tratar nas próximas aulas, quando nós temos atritos envolvidos com forças conservativas, ok? Então até a próxima videoaula.